Olá, amigos. Bem-vindos à Escola de Profecia, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui estudamos a palavra profética e muitos tópicos da palavra inspirada de Deus. Sinta-se em casa, inscreva-se se você ainda não se inscreveu e acompanhe então a progressão dos acontecimentos. Esta é mais uma atualização. Irmãos, depois desta atualização nós vamos dar continuidade com um estudo maravilhoso que começamos ontem. E hoje falaremos sobre a justificação pela fé. Um dos temas mais importantes para o povo de Deus. Me acompanhem. Irmãos, coisas interessantes vêm acontecendo e nós veremos ainda nos próximos meses coisas mais interessantes acontecendo. E a propósito, 2 de junho de 2024 foi celebrado o Domingo Verde. Na verdade é hoje, 5 de junho, que é celebrado a nível mundial o Dia do Meio Ambiente. Mas as igrejas e algumas congregações ao redor do mundo não queriam perder o domingo, assim celebraram no dia 2 de junho. E a propósito, os batistas em Langol, na Índia, organizaram um serviço de Domingo Verde dedicado a integrar o ambientalismo na adoração. Vejam, irmãos, 2 de junho de 2024, Igreja Batista Mao Pomai celebra Domingo Verde, promove gestão ambiental. É dito que essa Igreja Batista juntou-se à celebração global do Domingo Verde no dia 2 de junho de 2024, alinhando-se com o Dia Mundial do Meio Ambiente, observado anualmente no dia 5. Com o tema Cuidando das Criações de Deus, a Igreja destacou a importância da gestão ambiental. Aqui nós podemos ver como as igrejas estão agora a combinar a agenda da mudança climática com a adoração de domingo. E a propósito, a Igreja Batista na Índia já vem há algum tempo promovendo o domingo de forma tal que até no ano passado eles criticaram o governo por promover uma limpeza geral na Índia. O Conselho da Igreja Batista pede descanso dominical e boicota a campanha nacional de limpeza em 1º de outubro. Que toda a Índia pare. Não há limpeza no domingo, porque o domingo é o dia do Senhor. É interessante ver como as igrejas protestantes renomadas estão apoiando Roma assim no seu plano para restabelecer o domingo à santidade, tudo conectado à mudança climática. Irmãos, estas iniciativas de Domingo Verde não vão desaparecer tão cedo. Porque, de acordo com a inspiração, de acordo com o espírito de profecia, a crise climática será uma das justificativas para impor o descanso dominical por lei durante a crise da marca da besta. Vamos lá ver um pequeno vídeo do que nos espera nos próximos dias. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas de 2024 se reunirá em novembro de 2024 em Baku, no Azerbaijão, a apenas alguns meses de distância. Este evento incluirá a 29ª sessão da Conferência das Partes, COP29, a 19ª reunião da COP, servindo como a reunião das partes do Protocolo de Kyoto, e a 6ª reunião da COP, servindo como a reunião das partes do Acordo de Paris. Todos eles estão na caravana Laudato Si, que se reunirá para completar o primeiro quadro de transparência reforçada e o novo objetivo coletivo quantificado sobre finanças e outros assuntos. O que torna esta cúpula diferente de todas as outras é a agenda para fazer cumprir e implementar medidas acionáveis, como o Sábado da Terra e o Domingo da Terra. A Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, COP29, está marcada para acontecer em Baku, Azerbaijão, de 11 a 29 de novembro de 2024. A agenda da conferência visa enfrentar os principais desafios, como o financiamento climático, as estratégias de redução de emissões e medidas de adaptação. Para combater ainda mais as mudanças climáticas, um movimento popular, o Sábado Semanal da Terra, propõe que os líderes coloquem em pauta na COP28 a manutenção global de um Sábado Semanal da Terra. A COP29 em Baku representa uma oportunidade crucial para ação e cooperação climática global. O esforço para combater as mudanças climáticas globais e o trabalho de exaltar o descanso dominical estão inseparavelmente unidos e intimamente dependentes um do outro.
O Sábado da Terra é um grupo de defesa do clima que está buscando implementar um dia de descanso para o meio ambiente. Eles acabaram de produzir mais um vídeo pedindo que as pessoas atendam ao apelo do Papa Francisco para proteger o meio ambiente, tendo um dia de descanso. O Sábado da Terra elogia o Papa Francisco por sua liderança no movimento climático e atribui a ideia de um dia semanal de descanso para o meio ambiente, a Laudato Si. O Sábado da Terra é um movimento global que pede um dia semanal de descanso para o nosso planeta descansar das mudanças climáticas. O Sábado da Terra encoraja as pessoas a agirem, reduzindo seu consumo de energia de maneiras simples, mas impactantes. Para amplificar essa mensagem, o movimento do Sábado da Terra está organizando marchas globais para aumentar a conscientização e pedir às pessoas que compartilhem vídeos do Sábado da Terra nas mídias sociais. O Sábado da Terra é uma oportunidade para refletir sobre a Terra, reconhecer os danos causados e fortalecer nossa conexão com a natureza. O movimento Sábado da Terra é sobre reconhecer a importância da Terra e mostrar amor e respeito pelo nosso lar compartilhado. O dia de descanso do sábado é uma oportunidade de nos unirmos em nossos objetivos comuns de proteger a Terra e os seus recursos. O movimento do Sábado da Terra não é apenas sobre reduzir o consumo, mas também sobre criar consciência e exigir ações para a mudança. O movimento do Sábado da Terra é um chamado à ação para que os indivíduos participem deste dia semanal de descanso para o planeta. Junte-se ao movimento do Sábado da Terra e faça parte do esforço global para proteger nosso lar compartilhado para gerações futuras. Laudato Si, parágrafo 13. O desafio urgente de proteger nossa casa comum inclui a preocupação de reunir toda a humanidade para buscar um desenvolvimento sustentável e integral, pois sabemos que as coisas podem mudar. A humanidade ainda tem a capacidade de trabalhar em conjunto na construção de nossa casa comum. Francisco sugeriu que a eliminação de gases de carbono, plantio de árvores, apagar luzes desnecessárias, restringir o uso de ar-condicionado, reciclar e boicotar certos produtos, além de dar ao planeta um descanso de domingo, ajudarão a resolver o problema. O descanso dominical obrigatório, entre outras coisas, é o que sugere o Papa Francisco. Lendo mais uma vez, parágrafo 237 da Laudato Si, domingo é o dia da ressurreição, o primeiro dia da nova criação, cujas primícias são a humanidade ressuscitada do Senhor, penhor da transfiguração final de toda a realidade criada. Também proclama o descanso eterno do homem em Deus. O Sábado da Terra afirma que é hora de atender ao chamado do Papa e colocar em ação um sábado semanal da Terra. O Anticristo tem trabalhado incansavelmente, percorrendo o mundo, construindo pontes e destruindo todos os muros que os separam de Roma. Até mesmo o mundo protestante se curva agora ao Anticristo, incluindo a Igreja Luterana. No espaço de 3 anos, ele uniu com sucesso o mundo na caravana Laudato Si. Muçulmanos, budistas, protestantes, os presidentes dos Estados Unidos da América, todos estão prontos. Realmente isso vai ser interessante de ver. Bem, aguardemos. Lembrem-se que os eventos finais estão nas mãos de Deus. Tudo pode acontecer, mas também tudo pode não acontecer. Apenas esperemos, irmãos. Bem, vamos lá ao nosso maravilhoso tema bíblico. Os 3 passos para a eternidade. E hoje vamos falar também sobre o santuário. Irmãos, falamos ontem sobre a dinâmica da salvação. Falamos sobre a justificação e é o Filho quem opera a justificação em nós. Falamos sobre a santificação, que é o Espírito Santo que faz em nós, sem a qual ninguém verá a Deus, sem a qual ninguém chegará à glorificação. O santuário terrestre que Deus mandou que o povo de Israel erguesse mostra claramente justificação, santificação e glorificação. As 3 etapas da dinâmica da salvação. Irmãos, de forma bem resumida, Deus mandou que Moisés construísse um santuário de acordo com o modelo que Moisés tinha visto no monte. Êxodo 25, versos 8 e 9. E me fará um santuário e habitarei no meio deles, conforme a tudo que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis.
E nós sabemos que Moisés no monte teve um vislumbre do santuário celestial, por isso devia seguir o modelo mostrado no monte. Vamos lá ver de perto. Irmãos, o santuário que Deus mandou que Israel erguesse era dividido em 3 partes, com 2 compartimentos. A primeira parte era o pátio, cercado aí pelo véu. No pátio, meus irmãos, nós encontrávamos o altar de sacrifício, ou o holocausto. Aí está, o altar de sacrifício. Ainda no pátio, encontrávamos a pia, onde os sacerdotes lavavam suas mãos antes de entrar no lugar santo, que é a segunda parte deste santuário. Entrando agora, abrindo a cortina, estamos no lugar santo. E vejam, amigos, que no lugar santo temos 3 móveis especiais. Do nosso lado esquerdo temos o candelabro, que são as 7 lâmpadas, que ardiam continuamente perante o Senhor. Do lado direito encontramos a mesa com os pães da proposição, que eram renovados semanalmente. E lá no fundo encontramos o altar de incenso. Este era o lugar santo. Agora, abrindo a cortina, entramos no lugar santíssimo. E no lugar santíssimo encontramos a Arca da Aliança, a qual continha os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus e também a vara de Arão que florescera. Queridos, nestas 3 partes do santuário, nós vemos claramente a dinâmica da salvação. Primeiro, o pecador trazia sua oferta ao pátio, sacrificava assim o animal no altar de sacrifício ou no holocausto. Representava assim a justificação. Irmãos, de acordo com a palavra de Deus, Jesus Cristo é o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Lembram? João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Portanto, aquela ovelha que era sacrificada no holocausto representava Jesus Cristo, o substituto e fiador do pecador. E foi na cruz do Calvário onde Jesus Cristo deu a vida em resgate pela humanidade. Então, amigos, olhando para o santuário, nós percebemos que no pátio dava-se a obra da justificação. E em Cristo Jesus, através de sua morte na cruz, também somos justificados pela fé. De acordo com Paulo, em Romanos capítulo 5, verso número 1, ele diz que, sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Amigos, o tema da justificação pela fé é um dos mais importantes que o cristão, que o adventista deve compreender. A propósito, Ellen White, na revista Heraldo, escreve o seguinte: a mensagem presente, que é a justificação pela fé, é a mensagem de Deus. Não há um em 100 que compreenda a verdade bíblica sobre este tema, tão necessário para o nosso bem-estar presente e eterno. Ellen White está dizendo que a justificação pela fé é a mensagem presente. E que, infelizmente, nem um em 100 membros da igreja compreende exatamente o assunto da justificação pela fé. Não só. No livro Obreiros Evangélicos, página 301, Ellen White diz também: isso, porém, eu sei que nossas igrejas estão perecendo por falta de ensino sobre o assunto da justiça pela fé em Cristo e verdades semelhantes. Por que as nossas igrejas estão perecendo? Não só por falta de profecias, mas também pela falta do ensino importante da justiça de Cristo, da justificação pela fé. E veremos ao longo desta palestra o que é realmente justificação pela fé. O que isto faz em nós e a importância de nós compreendermos muito bem sobre este assunto. Vejam, amigos, o que é justificação pela fé? Em Isaías capítulo 64, verso número 6, a palavra de Deus resume de forma bem clara: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Portanto, não há nada em nós para obter salvação. Não há nenhuma justiça em nós para obter salvação. Não há nada que Deus possa olhar em nós e dizer: este merece salvação. Pois todos os nossos atos de justiça são como trapo de imundícia. Então, se nós não temos justiça em nós,
para merecer a salvação. Como é que nós vamos obter a salvação? Vejam, amigos, Testemunhos para Ministros. Ellen White diz que é a obra de Deus ao lançar a própria glória do homem por terra e fazer pelo homem o que não lhe é possível fazer em seu próprio poder. Irmãos, o que é justificação pela fé? Deus faz pelo homem o que não é possível o homem fazer pelo seu próprio poder. Este escritor também diz o seguinte no seu livro, que justificação pela fé é a imputação divina da justiça de Cristo ao nosso nome individual. Portanto, amigos, justificação pela fé é a maior nova que nós já poderíamos ouvir. Martinho Lutero viveu muito tempo achando que as suas obras o levariam à salvação. Por acaso ele viajou a Roma, subiu a escada de Pilatos, mas lá no topo ouviu uma voz dizendo: o justo viverá pela fé. Foi então que ele compreendeu que nós não somos salvos por nada do que temos ou por nada do que somos. Nós não temos nada para dar a Deus. Deus nos imputa a sua justiça. Irmãos, na justificação, Deus nos declara justificados, mas Ele não nos regenera. Apenas Deus declara que não pode mais nos condenar, porque temos fé em Jesus Cristo, a nossa justiça. Percebe, irmãos? Jesus Cristo é justo. Nós somos trapo de imundícia. Pela fé, nós acreditamos em Jesus e Deus nos considera. Deus nos declara justos, mesmo não sendo justos. Vejam só que maravilha. No livro Caminho a Cristo, página 62, Ellen White diz: se vos entregardes a Cristo e o aceitardes como vosso Salvador, sereis, por pecaminosa que tenha sido a vossa vida, considerados justos por sua causa. Amém? Somos considerados justos. Não somos justos, irmãos. Somos considerados. É uma justiça imputada, uma justiça imerecida. E ela continua: o caráter de Cristo substituirá o vosso caráter e sereis aceitos diante de Deus, exatamente como se não houvesses pecado. Irmãos, vocês compreendem a magnitude e a dimensão deste assunto? Quantos estão perecendo? Quantos estão vagueando nas trevas do pecado? Porque acham que precisam fazer alguma coisa para irem ao altar. Acham que precisam fazer alguma coisa para que Deus os veja como merecedores do perdão. Não é assim. Justificação, quando o pecador sente realmente que é pecador, vai ao altar, ao holocausto, e lá Deus imputa uma justiça imerecida. Deus o considera justo. Não o torna justo naquele momento. Não o torna santo naquele momento. Apenas o considera justo pela fé em Jesus Cristo. Vejam, Romanos capítulo 3, verso 28, deixa isto claro. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, sem as obras da lei. Em outras palavras, irmãos, concluímos, pois, que o homem é considerado justo pela fé, sem as obras da lei. Perceberam? Que obra nós vamos apresentar diante de Deus para que Ele nos aceite? Isaías já falou. Todos os nossos atos de justiça, todas as nossas boas obras são como trapo de imundícia. Lemos aqui no Comentário Bíblico Adventista, volume 6. As obras da lei não podem expiar pecados passados. A justificação não pode ser adquirida. Ela só pode ser recebida pela fé no sacrifício expiatório de Cristo. Amém? Logo, neste sentido, as obras da lei nada têm a ver com a justificação. Ser justificado sem obras significa ser justificado sem que haja qualquer mérito de nossa parte na justificação. Nenhum de nós será considerado justo pelas obras da lei, porque pecamos contra essa lei. Está claro? Agora, irmãos, após a justificação, a Bíblia nos chama a desenvolver a nossa salvação. É aí que muitos não compreendem. É aí que muitos param e dizem que a lei já não serve, de que simplesmente a fé em Jesus é importante. Muitos falham por não compreender a dinâmica da salvação, por não compreender o assunto do santuário. Em Filipenses capítulo 2, verso 12, Paulo entra como se numa contradição, mas ele não está se contradizendo de forma alguma.
Lemos, irmãos, ele diz que de sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Será que Paulo está se contradizendo? Porque primeiro ele diz que somos justificados pela fé, sem as obras da lei, mas depois diz em Filipenses, desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. Isto só envolve alguma obra. Será que Paulo está se contradizendo? Irmãos, é que muitos não entendem o que é justificação. Justificação é Deus o considerar justo, mesmo sendo pecador. É você ir drogado como está aos pés de Cristo, de Cristo, e ele o considerar justo, mesmo sendo drogado. Justificação é você, como um adúltero, ir diante de Cristo e Cristo declarar santo, justo, mesmo sendo adúltero. Isto chama-se justificação pela fé. E não há nada que nós podemos fazer para receber essa justificação pela fé. Mas o assunto não para aí. Porque no santuário, depois da obra no altar de sacrifício, onde acontecia a justificação, encontramos a pia de lavar. O sacerdote não entrava no lugar santo antes de passar pela pia de lavar. E o que significa pia de lavar após o ato de justificação? Lemos Atos capítulo 2, verso 38. Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Irmãos, a pia de lavar as mãos, após o altar que representava a justificação, representa o batismo. Do batismo, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Aí sim, nós somos perdoados. Na justificação, não somos perdoados, somos declarados justos. É agora, no batismo, que somos perdoados e recebemos o Espírito Santo. É por isso que Paulo diz, desenvolvei a vossa fé com temor e tremor. Irmãos, no altar, em resumo, no altar, o pecador é justificado pela fé. Ele vem com seus defeitos de caráter, ele vem arruinado pelo pecado e sem nenhum mérito próprio é justificado por Deus. Deus o considera justo. Mas o assunto não para por aí. O cristão tem que crescer. Encontramos a pia, onde o pecador demonstra publicamente o arrependimento e os seus pecados são perdoados para começar a viver em novidade de vida. Há muito que nós precisamos compreender sobre este assunto, irmãos, mas vamos deixar para o próximo tema. Vamos falar sobre a santificação e o lugar santo do santuário. Venham comigo, irmãos, nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, pela dinâmica da salvação. Obrigado por nos aceitar como somos, por nos justificar e nos considerar justos, mesmo não sendo merecedores. Obrigado porque após esta justificação, o Senhor deseja que nós cresçamos, avancemos cada dia mais na senda da cruz, revelando o seu caráter ao mundo. Senhor, prepara-nos para o seu encontro. Prepara-nos para a glorificação, santificando-nos hoje para esse encontro. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos queridos, nos veremos no próximo tema. Não percam que será muito, mas muito interessante. Até breve.